Se você coloca hormônio no teu corpo, seja hormônio feminino, hormônio masculino ou algum outro hormônio, o resultado sobre o emocional é perceptível. Por que eu trago isso? Porque há um intenso efeito do corpo sobre a mente, não sobre você. Do corpo sobre o pensar automático, sobre o blá 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 automático. Tá? As mulheres que estão que estão no período menstrual, ou melhor, que estão em período ovulatório normal, que não entraram na menopausa, sabem, e os maridos também, como o humor varia dependendo do dia do mês. O que eu quero assentar aqui? Estamos falando da mente, a mente afetando o corpo, isso é absolutamente verdadeiro, mas igualmente verdadeiro é o corpo afeta a mente. Se você está com dor de dente, isso vai interferir no teu processo de pensamento, de emoção, de desejo. Se você está com sono porque não dormiu, isso vai afetar toda a forma como você se interage com o mundo. Se você está com fome porque está jejuando, isso vai interferir na maneira como você processa informações em tua mente. Então, uma vez que a gente constrói no cérebro alguns caminhos sinápticos, a gente constrói certas estruturas, essas estruturas do cérebro afetam profundamente a nossa maneira de pensar. Quando a gente cultiva um comportamento como, por exemplo, de fumar, a gente está treinando isso em diferentes momentos do dia, por exemplo, especificamente o ato de fumar. A pessoa que fuma, fuma de manhã, fuma à tarde, fuma à noite, fuma depois do almoço, depois do jantar, antes do almoço, antes de jantar, eventualmente está fumando enquanto está comendo alguma coisa, ela fuma quando está dirigindo, ela fuma no trabalho, ela fuma em casa, ela fuma. Então, o que acontece? O conjunto de neurônios, o conjunto de conexões neurais que controlam o comportamento de fumar, se conecta com os neurônios de dirigir um carro, os neurônios de comer, os neurônios de estar no trabalho e fazer tarefas típicas do seu trabalho, se conecta com conversar com as pessoas. Então, o conjunto específico, digamos assim, de neurônios que geram o impulso de fumar estão conectados com outras muitas coisas. Por isso que é tão difícil tirar. Entendeu? Porque assim, uma coisa que sorrateiramente vai estendendo suas conexões, tem padrinhos em diferentes áreas do cérebro, está em contato com os homens do lado esquerdo, do lado direito do cérebro, da frente, de trás, enfim, brincando, mas está bem ramificado. Um pensamento bem ramificado é difícil de extrair porque sempre tem uma pontinha em algum outro lugar e tem uma turma que o protege e o sustenta. Isso quer dizer que é impossível de erradicar? Não. E aí vem essa pesquisa que eu citei, que eu li alguns dias atrás, onde a pessoa, ao ter um pequeno AVC numa parte do cérebro e danificar algumas estruturas do cérebro, a pessoa para de fumar. Porque provavelmente essa área do cérebro, no caso dessa pessoa, tinha correlação com o mecanismo de fumar, e se você corta a conexão, se desmonta o comportamento, porque o comportamento final é resultante de um estímulo em sequência de diferentes grupos neurais. Eu falo dessa questão, eu não sou neurocientista, mas porque me parece que fica bastante palpável, concreto o mecanismo. Mas quando eu penso um pensamento, isso não é à toa. Esse ato gera a possibilidade de pensar o pensamento de novo. E se eu penso um pensamento 38 vezes, fica muito mais fácil pensá-lo uma 39ª vez. E se eu penso o pensamento 800.000 vezes, esse pensamento vai vir no automático na minha cabeça porque já está a estrutura montada. Uma vez que eu monto a estrutura no cérebro, a própria estrutura realimenta o pensamento, faz ressurgir o pensamento que gerou a estrutura. Então, não podemos brincar com fogo porque podemos nos queimar. Não podemos ficar pensando pensamentos tristes muito porque estamos gerando uma estrutura
de tristeza no nosso cérebro, e depois a estrutura, o cérebro é maleável? Sim, mais ou menos, é maleável, mas não é de uma hora para outra em 5 minutos. Assim como leva algum tempinho para construir uma estrutura, ou pode ser construída em poucos segundos, mas aí a emoção tem que ser muito grande, como é o caso de um trauma. Em poucos segundos a pessoa tem uma emoção muito intensa, o cérebro percebe isso como uma situação extremamente especial e cria uma marca, e a partir desse momento a pessoa age de alguma outra forma, mais eficiente ou menos eficiente, mais travada ou assustada ou perturbada, não importa, mas a partir daí houve uma mudança cerebral que se sustenta a partir de uma vivência de poucos segundos. Mas, normalmente, as estruturas se constroem, em parte, em função da intensidade emocional, mas em grande parte em função da repetição. Peguemos uma coisa como dirigir o carro, que requer treino, e todo mundo consegue dirigir carro, basicamente, mas todo mundo tem que treinar. Alguns precisam de 20 aulas, outros precisam de 40 aulas, outros precisam de 80 aulas, mas repetindo o comportamento, a gente automatiza a mudança de marcha, automatiza o controle dos pedais, automatiza o movimento do volante, e esse automatizar quer dizer, construímos estruturas cerebrais. Uma parte já está feita, outra parte já está feita, e a coisa funciona sozinha. Hoje, provavelmente, você dirigindo, se distrai um pouquinho e dirige 50 quilômetros sem perceber o que fez. Não sabe se brecou, se acelerou, não sabe, porque foi tudo no automático. Como isso é possível? Porque você já construiu as estruturas. Então, moral da história, cuidado com o que pensa, porque isso tende a criar uma estrutura no seu cérebro. Se você pensa muitas vezes uma coisa ou com muita emoção, isso tende a formar uma estrutura em seu cérebro. E uma vez que a estrutura está formada, a estrutura vai provocar os pensamentos que lhe deram origem. E para você mudar um hábito, que nada mais é do que uma sinapse já estabelecida no cérebro, você tem que construir uma outra sinapse que seja de maior intensidade, de modo que se sobreponha à sinapse anterior.